Michele de Paula, mais conhecida como Tia Mi, e hoje eu trouxe para vocês um vídeo. Quer saber qual é? Então, vem comigo! Olha só, esse vídeo que eu vou mostrar para vocês hoje, eu já fiz esse vídeo há algum tempo atrás. E aí eu tive muitos elogios e também muitas críticas. E as críticas são boas pra gente crescer, né? E aí falava um pouco da iluminação, falava um pouco do som. Então eu pensei assim, por que não refazer este vídeo? Porque este vídeo é um vídeo antigo, tá? Porém com conteúdo muito importante. Então eu trouxe pra vocês hoje a reformulação daquele vídeo, que eu também vou colocar aqui em cima para vocês olharem, que o vídeo também tá bem legal, e vou colocar algumas coisas que não tem naquele vídeo, tá? Então nós hoje vamos falar sobre os sinais de pontuação. Para que serve um sinal de pontuação? Bom, quando a gente fala com uma pessoa, a gente sabe o que ela está expressando, a gente sabe quando ela está fazendo uma pergunta, a gente sabe quando ela está feliz, quando ela está triste, porque nós estamos vendo a expressão da pessoa, a expressão no rosto e assim por diante. Então, quando a gente vai ler alguma coisa, a gente não sabe qual é a expressão da pessoa, o que a pessoa quer falar com aquilo ali. Então, o que tem para nos ajudar? Os sinais de pontuação. Então eu trouxe aqui hoje para vocês alguns sinais e vou falar para vocês um pouquinho sobre cada um e a importância deles na nossa leitura. Às vezes você escreve uma coisa e esquece de botar o sinal de pontuação e a pessoa que está lendo, ela não entende o que você falou. Por isso que é muito importante você utilizar. Então eu trouxe aqui para vocês agora, primeiro, o ponto final. Então qual é a característica do ponto final, gente? O ponto final, ele finaliza a frase e ele torna a frase afirmativa, tá? Ou negativa. Quando é a diferença da frase afirmativa e negativa, já que os dois têm o sinal do ponto final no final da frase? É quando tem a palavra não ou palavras que remetem a não. Então, nunca, jamais são palavras negativas. Então, quando tem essas palavras na frase, as frases se tornam negativas. Então, quando eu tenho simplesmente o ponto final no final da frase, é uma frase afirmativa. E ela é muito importante. Quando eu era criança e aprendi sobre os sinais de pontuação, eu lembro que minha professora falou assim pra mim: não esqueçam de colocar o ponto final, porque senão a frase voa. E aí eu ficava imaginando a frase voando, entendeu? Então, não se esqueçam. Terminou a frase, não sendo uma pergunta, não sendo nada assim de exclamação, você coloca o ponto final, que é uma bolinha, tá bom? O próximo que eu trouxe é o seguinte. Que dia é hoje? Que dia é hoje? O dia é como? Então, assim, quando eu quero saber uma resposta, eu faço uma pergunta primeiro. Só que para você fazer a pergunta, é necessário que você utilize esse sinal aqui, que é o sinal de interrogação. Então, toda vez que eu quero fazer uma pergunta, eu preciso colocar no final da frase esse ponto aqui, que é o ponto de interrogação, indica uma pergunta. Então, se você está lendo alguma coisa e tem esse sinal no final, é uma pergunta. Ou se você está falando alguma coisa com este sinal, é uma pergunta. Tá? Então, sempre que você quer fazer uma pergunta, escrever essa pergunta, você tem que colocar este sinalzinho aqui no final da sua frase, tá bom? Temos também aquele que eu mais gosto, que é o ponto de exclamação. Gente, o ponto de exclamação é aquele ponto que dá alegria, que dá susto. Então, quando você olhar esse ponto aqui na frase, é algo muito emocionante, algo muito grandioso, né? Então, ai, que susto! Meu Deus! Então, sempre que tem as expressões, é importante que você coloque no final da sua frase esse ponto aqui, que é o ponto de exclamação, tá bom? E aí, nós temos a vírgula, tá?
Eu não falei no outro vídeo sobre a vírgula, mas eu tô falando agora sobre ela, tá? O que é a vírgula? Gente, a vírgula é para indicar uma pequena pausa nas expressões, tá? Quando você fala uma frase muito longa e você precisa dar uma pequena pausa, mas você não quer finalizar a frase, então você utiliza a vírgula, tá? E a vírgula também serve para, por exemplo, você colocar lá, tem uma frase, eu vou colocar aqui embaixo a frase, você quer falar várias palavras, mas ainda não quer terminar a frase. Então, por exemplo, eu fui à feira e comprei mamão, banana e maçã. Esse mamão e banana, nessa frase que tá aí no nosso vídeo, ele precisa dessa vírgula. A pessoa que vai ler, ela precisa dessa pausa para entender o que você está falando na frase. Tá bom? Então, essa é a função da nossa vírgula, tá? Eu não lembro se no outro vídeo eu falo, mas se eu já falei, estou falando novamente, tá bom? Esse aqui eu tenho certeza que eu não falei, que é sobre os parênteses. Quando é que eu uso este sinal na frase? Eu utilizo para separar palavras ou expressões na frase. Então, por exemplo, era uma vez uma linda princesa. Aí eu quero falar um pouquinho da princesa, mas não quero continuar a frase. Então, era uma vez uma linda princesa que tinha olhos azuis, mas que morava no castelo mal assombrado. Então, quando você quer chamar atenção numa explicação de algo importante naquela frase, mas que às vezes, se você colocar sem o parênteses, parece que não tem sentido, você utiliza o parênteses. Então, você separa entre parênteses e coloca ali o que você quer dizer, tá bom? Reticências. Reticências também eu não lembro se eu falei no outro vídeo, mas eu vou falar aqui agora. Reticência é quando você está falando alguma coisa, mas assim, não termina de escrever. Então, por exemplo, era uma vez. Você pode utilizar os 3 pontinhos no final da frase e continuar depois. E utilizamos a reticências também quando a gente quer falar alguma coisa, só que a gente ainda não finalizou a frase e a pessoa fica pensando como é que é o final daquela frase. Então eu posso começar lá, às vezes a gente pede assim, produz um texto iniciando certa vez ou era uma vez. Aí você utiliza no finalzinho dessa frase esses 3 pontinhos, tá? Temos também este sinal aqui, é o ponto e vírgula. O ponto e vírgula, ele é primo da vírgula, só que ele quer dar uma pausa maior que a vírgula. Então, a gente utiliza esse ponto vírgula. Não finalizou a frase, porém é necessário uma pausa naquela frase, tá bom? Então, nós temos esse sinal aqui que é os 2 pontos. Quando você quer falar alguma coisa que você vai iniciar um diálogo, você coloca os 2 pontos no final. Então, você fala assim, numa frase ou num texto, a princesa então falou. Aí você vai utilizar no final da frase 2 pontos. Aí em seguida, para iniciar o diálogo, você vai colocar o travessão. Então esses 2 aqui, ó, eles andam juntinhos. Primeiro você tem que colocar lá os 2 pontos, porque você sabe que em seguida vai começar um diálogo. E para você ter um diálogo, é necessário que você utilize este sinal aqui, que é o travessão. Tá bom? E por fim, por hoje, que nós vamos falar sobre aspas. Esse também é um sinal de pontuação que a gente acha muito em textos, em histórias, né? Então eles também são indicados para separar citações importantes, tá? Então assim, você às vezes fala assim, aquela menina é muito bonita. Então você utiliza aspas para enfatizar que ela é muito bonita. Então assim, todos esses sinais de pontuação, eles são muito, muito importantes para a leitura dos textos e para a escrita também. Porque se você quer que o seu leitor ele entenda o que você escreveu, é muito importante que você utilize esses sinais de pontuação. Então, gente, esse foi o meu vídeo de hoje. Antes de finalizar o vídeo, dá um joinha lá no vídeo, compartilhe com seus colegas, tá? Se inscreva no meu canal, isso é muito importante pra mim, tá bom? E quer uma dica? Eu te espero até o próximo vídeo. Tchau!